Parâmetro 2. Secagem. A secagem é um processo qual envolve transferência de calor e massa. Esse processo é utilizado para a remoção de solventes de um sólido. As curvas de equilíbrio mostram que a secagem é dividida em diferentes etapas, as quais são caracterizadas pelo período de secagem transiente, constante e decrescente. Metodologia. O secador utilizado no experimento é composto por um ventilador, ciclômetro, medidores de velocidade, potenciômetros e aquecedores, que são resistências elétricas, pela câmara de secagem, parafuso para pendurar o corpo de prova e a balança semianalítica. O material submetido ao processo de secagem foi uma esfera de argila queimada de 4,5 cm de diâmetro e 85 gramas de massa seca. O parafuso para pendurar o corpo de prova possuía 16 gramas. Ligou-se o ventilador e a velocidade do ar foi ajustada para 2 metros por segundo. Posteriormente, as resistências foram ligadas e a temperatura do ar de secagem foi fornecida como sendo 90 graus. Enquanto o ar aquecia até os 90 graus, a esfera de argila foi mergulhada em um becker com água até atingir a sua saturação. Quando o ar atingiu a temperatura desejada, colocou-se a esfera de argila sobre o suporte, realizando a pesagem no tempo zero. Os dados da variação da massa foram coletados a cada 3 minutos, até o tempo de 15 minutos. Após, as massas foram coletadas de 5 em 5 minutos, até obter-se aproximadamente massa constante por 3 medidas, ou seja, até que a variação na massa se desse na segunda casa decimal. A coleta dos dados durou 2 horas e 15 minutos. Durante o experimento, tomou-se o cuidado de verificar a água no termômetro de bulbo úmido, bem como de virar a esfera de tempos em tempos, para que o ar de secagem pudesse atingir toda a extensão do corpo de prova de maneira mais uniforme. A primeira curva de secagem mostra a variação com o tempo da umidade em gramas de água por gramas de sólido seco. Podemos observar que o gráfico possui um comportamento muito semelhante com o comportamento teórico esperado. A linha tracejada mostra a tendência da curva de se manter no valor 0,04, a umidade do equilíbrio. No gráfico anterior, observamos uma linearidade nos primeiros 7 pontos da curva, os quais foram plotados separadamente neste gráfico. O bom resultado do coeficiente de regressão linear obtido, através de uma linha de tendência, nos confirmou a linearidade. Isso aconteceu, pois no início a taxa de secagem é constante. Variação da taxa de secagem. A variação da velocidade de secagem em base seca, RC, foi obtida tomando-se a derivada ponto a ponto da umidade em base seca em relação ao tempo. O gráfico resultante da variação da velocidade de secagem em relação à umidade total é apresentado. Comparando o gráfico obtido com o gráfico esperado pela literatura, percebe-se que os 2 primeiros pontos não estão condizentes com a literatura e provavelmente são erros experimentais. Esse erro pode ter ocorrido caso alguém tenha se apoiado na bancada no momento da coleta do dado, entre outros fatores que podem ter prejudicado a medida. Assim, esses 2 pontos serão desconsiderados nas análises. Os 2 pontos assinalados em verde correspondem ao período de aquecimento da esfera de argila até a temperatura de bulbo úmido do ar de secagem, e corresponde ao período anterior ao ponto A no gráfico retirado da literatura. O segmento AB representa o período de velocidade constante. Como este período é curto em relação ao período BD, ele não pôde ser observado, mas está aqui representado pelo ponto mais alto da curva, assinalado pela seta azul. Seu valor é de 50,85057 gramas de água por metro quadrado por minuto, e será utilizado para o cálculo do coeficiente convectivo experimental de transferência de massa no período de secagem constante. Para o cálculo do coeficiente convectivo de transferência de massa experimental no período de secagem constante, utilizou-se a equação 28.1, fornecida no livro do Weld. Na equação, Na é o fluxo molar de água que sai da superfície e é arrastado pelo ar de secagem, como mostrado na figura. O valor de Na foi obtido através do maior valor de RC apresentado no gráfico anterior, pois este é o valor no qual a taxa de secagem pode ser considerada constante. Multiplicou-se RC pelo inverso da média do volume específico do ar, pois o mesmo varia com a temperatura. Ks é o coeficiente convectivo de transferência de massa que procuramos conhecer. Cs e C infinito são as concentrações de água na superfície do sólido e no ar de secagem, respectivamente, mostrado também na figura.
Essas concentrações estão relacionadas à umidade absoluta da superfície do sólido e do ar de secagem e podem ser obtidos com o auxílio de uma carta psicométrica. Através do painel elétrico, sabe-se que a temperatura de bulbo seco do ar, antes de ser aquecido, era de 27,5 graus e que a temperatura de bulbo úmido era de 23,3 graus. Assim, através da carta psicométrica, encontra-se a umidade absoluta do ar de secagem de 0,017 gramas de água por grama de ar seco. Sabe-se que a umidade absoluta do ar de secagem não muda devido ao aquecimento até aproximadamente 90 graus. A superfície do sólido está na temperatura de bulbo úmido do ar de secagem aquecido, ou seja, a 36,5 graus, como pode ser observado na carta psicométrica. Essa temperatura corresponde a uma umidade absoluta de aproximadamente 0,040 gramas de água por grama de ar seco. As umidades absolutas foram convertidas para concentração com o uso da massa molar da água e da velocidade específica do ar de secagem. Com o uso da equação 28.1, encontrou-se o valor de 3,982 vezes 10 na menos 2 metros por segundo para o valor do coeficiente convectivo de transferência de massa experimental. Para o cálculo do coeficiente convectivo de transferência de massa teórico, sabe-se que a quantidade de energia necessária para evaporar a água por transferência de calor por convecção é igual ao latente de vaporização da água multiplicado pela massa de água que será evaporada por área e por tempo. Substituindo o fluxo de água Na pela fórmula já apresentada, consegue-se uma relação entre o coeficiente convectivo de transferência de massa e o coeficiente convectivo de transferência de calor. Substituindo esses valores, encontrou-se 9,157 vezes 10 na menos 2 para a razão entre os coeficientes. Agora, é preciso encontrar uma correlação para o cálculo do coeficiente de transferência de calor. Para o cálculo do coeficiente convectivo de transferência de calor, utilizou-se a correlação para o ar perpendicular à superfície. Na equação, G é a velocidade mássica, expressa em kg por hora metro quadrado. Para o cálculo da velocidade mássica, a velocidade do ar foi corrigida, devido à expansão que ocorre com o aumento da temperatura do ar de secagem. Seu valor passou de 2 para 2,065 metros por segundo. Assim, o valor de H teórico encontrado foi de 33,23 watts por metro quadrado Kelvin. A fim de saber o erro entre o H teórico e o H experimental, fez-se a conta do H experimental através da equação já apresentada. O erro associado ao coeficiente convectivo de transferência de calor foi de aproximadamente 23,6%. Com o coeficiente de transferência de calor teórico calculado, pôde-se calcular o coeficiente de transferência de massa teórico através da razão obtida anteriormente. O valor teórico foi de 3,043 vezes 10 na menos 2 metros por segundo. Comparando com o valor experimental, o erro foi de aproximadamente 30,9%. Como a diferença entre o valor teórico e o calculado apresentaram um grande erro associado, outra relação para o coeficiente convectivo de transferência de massa foi utilizado, porém sem sucesso. Outra alternativa foi a utilização da correlação de Chilton-Coulomb para a razão entre o coeficiente de transferência de massa e de transferência de calor. No entanto, como os erros associados foram superiores, aproximadamente 80%, esses cálculos não foram aqui apresentados. Os altos valores do erro indicam quão sensível os valores do coeficiente de convecção são aos dados experimentais, pois seu cálculo depende da derivada dos valores obtidos experimentalmente. O primeiro problema proposto pedia para determinar qual seria a taxa de secagem de água em gramas por minuto de uma esfera de 15 centímetros de diâmetro, de material idêntico ao do experimento, após decorridos 50 minutos do início da secagem, utilizando a mesma condição de secagem do experimento. O valor de RC permanece constante, pois ele não depende das dimensões, e sim da camada de água que o recobre, não levando em conta o fenômeno de difusão interna no sólido. Porém, o tempo de secagem não permanece constante. Ao integrar a equação da taxa para o período de taxa constante e taxa decrescente, obtivemos as seguintes equações, onde a umidade crítica é representada por Xc. Em azul no gráfico, ela representa o ponto onde a taxa começa a decrescer. A umidade do equilíbrio é a mesma do experimento, 0,04. Considerando a massa específica da esfera constante, temos a seguinte relação entre as massas e os diâmetros, e dela obtemos que a massa da segunda esfera
é de 1.724,3 gramas. Partindo dos dados retirados do experimento e dos dados calculados para a segunda esfera, podemos calcular o tempo crítico. Sabendo que o mesmo foi menor que o tempo requerido de 50 minutos, usamos a equação que a taxa se encontra em queda. Assim, o valor de R em 50 minutos é de 31,99 gramas por minutos quadrados. Para o dimensionamento do secador, consideramos que as esferas são sensíveis ao choque mecânico. Descartamos os secadores de leito fluidizado. Neste caso, secadores mais apropriados seriam de bandeja, leito deslizante ou esteira. Faremos o dimensionamento do secador tipo esteira, funcionando em contracorrente para evitar fissura nas esferas. Dos experimentos, retiramos que a umidade é reduzida pela metade em 35,57 minutos. A massa total que o secador deve comportar foi calculada em FA. Dividindo a massa de alimentação pela massa de cada esfera, temos a quantidade de esferas. O número de esferas calculados por fileira é obtido da largura da esteira, 1,8 metros, de acordo com catálogos, dividido pela largura da esfera mais 1,1 centímetros, para evitar que as esferas se encostem. A vazão de esferas foi calculada a partir do número de esferas e o tempo de residência. Dividindo a vazão de esferas pela quantidade de esferas por fileira, obtém-se a quantidade de fileiras que entram no secador por unidade de tempo. Como as esferas estão separadas 2 centímetros na transversal, consideramos a largura de cada esfera 0,075 metros. Com isso, calculamos a velocidade da esteira. Por fim, a largura é calculada pela velocidade e o tempo de residência. Mais um fator de segurança de 10%, temos que o comprimento final da esteira é de 39 metros.